nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu nasci no Hospital Conceição. Eu sou filha de Bárbara Elizabeth Schele e José Bernardino Queiroga Neto. Eu tenho 47 anos. Eu tenho 3 filhos nascidos. O Jonas de 25, a Cora de 20 e o Ismael de 18, vai fazer 18 agora. E tenho 3 filhos que não nasceram também. Meu ofício é de parteira tradicional. Eu atendo em todo o Rio Grande do Sul, também fora do Rio Grande do Sul, também em outros países, onde me chamarem. E se fizer sentido, né, eu vou. Meu processo de me tornar parteira, ele aconteceu no nascimento do meu filho mais novo, de 18 anos. Eu estava grávida e era a minha 3ª gestação. Eu havia tido 2 partos hospitalares, com algumas intervenções e vaginais, né? E esse meu 3º filho, ele se sentou. E o mesmo obstetra que havia me atendido nas outras gestações, ele disse que eu teria que fazer uma cesárea, porque o bebê não haveria mais tempo do bebê virar. Então ele marcou, a data provável era 12 de outubro, ele marcou uma cesárea para 26 de setembro. Uma semana antes dessa cesárea, a gente descobriu o pai do Ismael, lá em São Paulo, fazia eutonia com uma doula, eu não sei o nome dela. E ela falou que pena que ela não está aqui, porque senão a gente ia virar esse bebê. Aí ele disse, então, quem é que pode virar esse bebê no Rio Grande do Sul? E nos passaram contato, então, do Ricardo Jones. E o pai do Ismael ligou para ele e falou, a gente já tem obstetra, a gente só quer saber se é possível virar o bebê. Aí ele disse que sim, e no fim ele conseguiu organizar uma consulta para mim ser atendida pela Zeza Jones, que é uma enfermeira obstétrica, e me atendeu na minha residência, na minha casa, no parto, porque nesta consulta eu descobri que eles atendiam parto domiciliar há 18 anos atrás, então praticamente não tinha ninguém que atendia parto domiciliar há 18 anos atrás, ou se tinha, era muito escondido, né? E eles tinham essa coragem, né, de fazer isso, e ela atendia os partos e o Ricardo ia junto com ela nos partos. E ela falou que eles atendiam pélvico domiciliar. Aí eu falei, até, né, ela me deu alguns exercícios para mim ir para casa e fazer, mas eu já não queria mais, porque eu estava tranquila de ter um parto domiciliar, que era o meu sonho desde o primeiro filho, e poder parir também pélvico, cefálico, né, já que tanto fazia para eles, para mim menos ainda, né, tanto faz. E aí nessa experiência, que foi maravilhosa, assim, tipo, no hospital a gente não tem a possibilidade de ser quem a gente é, porque a gente tá dentro, é como tu vai visitar uma pessoa, né, que tu não, tipo, tu tá ali conhecendo, né, então tu imagina uma instituição, né, então tu vai visitar a casa de uma pessoa, tu não vai te sentir à vontade como na tua casa. Então, tu vai ter que seguir algumas regras, algumas normas que tem naquela casa. Tu tem que respeitar a casa dos outros quando tu tá na casa dos outros. Quando tu tá na tua casa, tu pode ser tu mesmo. Aí tudo muda. A tua relação com o teu corpo muda, porque tu tá em casa, então tu não tem que, né, seguir regras, seguir normas, né? E aí tu pode simplesmente te entregar, né, para o que o teu corpo, é as regras do corpo, as normas do corpo, porque não tem nada que te limita ali. Claro, tu tem um mundo interior, mas já é um grande obstáculo que é removido da gente quando a gente pode parir em casa.
Então, além disso, não tem intervenções desnecessárias, né? Porque ninguém vai fazer intervenções na nossa casa. Então, se a gente necessita de intervenções, a gente vai para um ambiente hospitalar. Então, também foi maravilhoso, porque eu não sofri nenhuma intervenção. E eu tive, assim, um parto maravilhoso, um parto na água. Recebi meu filho, sabe? Foi um parto prazeroso, inclusive, sabe? Que nos outros partos eu sofri episiotomia, então, que é o corte, né, no períneo. E aí nesse corte, o que acontece com a cabeça do bebê? É como se aqui tivesse a vulva da mulher e a cabeça do bebê. Então eles cortam aqui no períneo e aí isso abre assim para facilitar a cabeça do bebê. Só que a gente sabe que a episiotomia ela entrou dentro da obstetrícia lá em, acho que 1911, 1916, não me lembro a data, sem nenhuma evidência científica. E hoje não se tem nenhuma evidência científica do benefício que isso traz, muito pelo contrário, né? Eu até tenho uma amiga que também trabalha comigo e no parto dela fizeram uma episiotomia até as nádegas dela, tipo, o bebê não nasce pelas nádegas, né? Então também todos os erros que isso podem gerar, né? E é um corte muito profundo. Então, tu não tem a possibilidade do bebê passar pelo canal no tempo e sofrer a pressão que ele precisa para nascer, né? Porque é um massageamento que vai fazendo tanto na cabeça quanto no corpo do bebê. E esse massageamento vai permitindo ativar, né, vários sistemas do corpo dessa criança. Então, tu nasce muito mais corporificado quando tu não faz esse corte do períneo, né? E então esse meu filho foi maravilhoso, que ele vinha, assim, ele saía assim, aí a cabecinha voltava, saía de novo, voltava, né? Ele ia para fora, ia para dentro, ia fazendo uma massagem no meu períneo. Então, tipo, imagina o que aconteceu também. Vários sistemas do meu períneo foram ativados, né? E meu períneo ele foi massageado para que ele se abrisse completamente, né? Como uma flor. E aí até chegar o momento que ele nasceu. Eu me lembro até que a parteira falou para mim assim, eu tava na água assim, né? Com as pernas assim, ela bateu nas minhas pernas e falou: Nani, libera ele aí. E eu falei, agora não. Tipo, eu acho que é meu último filho. Eu amo parir. Eu sou suspeita porque, tipo, dá vontade de ficar parindo assim, né? Mas eu queria ficar mais horas naquele momento. Só que eu tinha que respeitar o nascimento do meu filho. Tenho, né? Respeitar o nascimento do meu filho. Então eu falei, agora, né? Agora não, dá uns minutinhos aí pra mim aproveitar só mais um pouquinho. Que tava muito gostoso. E aí ele nasceu, então. E aí, naquele momento, com aquela experiência toda, inclusive, assim, né, uma coisa que me marcou muito, no pós-parto imediato, que aí depois que, né, eu fui avaliada pela enfermeira, né, ficou tudo certo, meu bebê foi avaliado, estava tudo bem, a equipe estava indo embora, e aí a doula, que é a doula Zezé, que eu tinha conhecido ela no meu expulsivo, porque ia ser uma outra doula, que foi no fim para a Suécia e se tornou uma parteira lá também. Eu perguntei para ela o que eu tomo para dor, né? Porque no hospital tu é hipermedicalizado até no pós-parto, né? Então eles te dão vários remédios para tu não sentir nada. E eu nunca gostei de remédio, só que sabe quando tu não questiona que aquilo é normal? E aí eu perguntei pra ela, o que eu tomo pra dor? E ela me olhou, aí ela tava saindo do quarto, ela olhou pra trás, nunca vou me esquecer disso. Se fosse tu, não tomava nada. E eu falei, eu posso não tomar nada, tipo, sabe, tipo, que maravilha. Tipo, agora eu prefiro ficar com a dor, porque eu sei que ela vai passar. E eu vou sentir o meu corpo, eu vou sentir essa dor, eu vou sentir o que está acontecendo com o meu útero, eu vou sentir que a cada mamada o meu útero vai contrair e vai doer. E aquilo, por óbvio, que vai durar horas, porque o útero ele vai voltando gradativamente. Claro que ele demora, né, 42 dias para ele voltar para o tamanho, mas esse retorno mais intenso é nessas primeiras horas que a gente sente mais quando o bebê mama, excreta, né, ocitocina, e
lá no útero também, ele é irrigado de ocitocina, esse hormônio que ejeta o leite para fora. Ele faz tipo a ejeção, então ele vai fazer a contração do útero, né? Então causa uma dor. Mas não é assim, é uma dor natural do corpo, né? Então eu fiquei muito contente até de poder sentir essa dor, né? E eu tive uma experiência assim fantástica com o meu corpo, de presença, de prazer, de dor, de alegria, sabe, de tudo. Assim, eu pari, os outros 2 partos diziam o que eu tinha que fazer, sabe? Nesse, assim, eu fiz o que eu estava sentindo. Eu nunca gostei de empurrar o bebê. Eu sempre sentia que no meu expulsivo o bebê simplesmente, o corpo ele já faz tudo o que ele tem que fazer. Então se vier uma força de puxo, vou fazer um puxo. Mas nos outros 2 partos, né, eu fui dirigida e eu não tinha esse conhecimento também. E nem naquele parto eu não tinha esse conhecimento, só que sem ter conhecimento nenhum, isso que é o mais interessante. Sem saber a diferença de nada, sem conhecer nada, eu achei aquela experiência de viver o que eu era no meu parto. Viver sabe, como eu era, do jeito que eu era, na minha casa. Foi extremamente gratificante e extremamente transformador. Então eu saí tão inebriada, assim, daquela... Eu falei, as mulheres têm que saber que isso existe. Tipo, como é que eu vivia aquela experiência, eu não questionava aquilo, porque é o modelo dominante, é o modelo vigente, é o modelo que tu acha que só existe aquilo na vida, entendeu? E quando tu descobre, né, sai da caverna de Platão, né, meu Deus, tem um mundo maravilhoso para ser vivido. Eu falei, não, é esse mundo que eu quero mostrar para as mulheres. E aí em 2007 eu fiz um curso de doulas e fiquei, é lindo, tudo maravilhoso, trabalha com feminino e tal. Só que era muito não isso, não aquilo, não, falava do empoderamento feminino, mas ao mesmo tempo uma série de não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode, assim, um encaixotamento total do ser mulher, né? Então como é que eu, sendo doula, eu não vou poder ser mulher? Então é um lugar que não me competia, não, sabe, é um lugar que eu não me encaixava, um lugar que eu não me via, um lugar que me limitava. Tipo, se eu estiver me sentindo limitada num parto, claro que a gente tem limitações, mas tem coisas que a gente não precisa, né? Tem coisas que a gente pode escolher não ter, outras coisas a gente, né, tem que lutar, né? Então eu falei, não, eu não quero me sentir assim, como é que eu vou acompanhar uma mulher desse lugar tão limitado, né? Eu falei, não, então eu tenho que descobrir uma outra coisa, sabe? Mas, eu não quero entrar numa faculdade, uma academia, que é esse mesmo modelo que encaixota, né? Esse ser mulher, esse ser natureza, esse ser selvagem. Eu não queria entrar numa academia para poder também, era como se eu tivesse que ir para lugares muito que não dizem respeito ao que eu sinto, que não dizem respeito de mim, ao que eu quero fazer, ao que eu sinto no meu corpo mulher, né? Então, porque lá na academia existe uma monocultura de saberes. Então, esses saberes não dialogam com o nosso corpo, não dialogam com o nosso ser mulher, não dialogam com a natureza, entende? Eles usam a natureza. É tudo, o corpo humano é uma máquina, é tudo... Então, aquilo tudo era muito agressivo para mim. Então, aí eu pensei, o que eu vou fazer? Eu tenho cidadania alemã, então eu vou para a Alemanha, porque lá eu sei que tem parteiras que ensinam parteiras, né? Como se fosse uma formação técnica, mas tu aprende com mulheres e com parteiras. Então, esse modelo já tinha, me tocava mais. Mas eu estava com meus filhos pequenos, eu cheguei a fazer, sei lá, 1, 2 anos de alemão, mas no fim desisti. Aí entrei na academia e tinha uma voz que falava assim comigo: faz tudo que tu conseguir fazer aí, porque alguma coisa vai acontecer. E aí eu conheci a parteria tradicional, tive assim a honra, a bênção de começar esse caminho com a Ana Olivia Naver, que me abriu, assim, na realidade quem me abriu foi a Zeza, né, minha parteira, só que ela é enfermeira obstétrica, mas uma alma assim de parteira, e com esse parto. Mas ali eu entrei nesse esse aprendizado, né, dentro da parteria tradicional. Então eu fiquei um ano estudando com ela em Curitiba. Eu ia todo mês para Curitiba
E no final desse ano eu conheci também a Sueli Carvalho, que é minha madrinha, que, né, eu sinto assim, a Nauri, ela me abriu as portas e a madrinha, ela me deu uma bênção, né, me abençoou assim para mim seguir esse caminho, né? Como parteira, ela me passou o bastão, né, da parteria. Então eu agradeço muito assim a oportunidade que eu tive com essas mulheres de começar realmente a aprender, né, através da transmissão oral, que esse é o lugar do saber para mim, esse lugar me toca, e a medicina da natureza me toca, né? Os cuidados naturais me tocam, o autocuidado, né, que a gente ensina para as mulheres, que a gente aprende primeiro no nosso corpo, é uma outra forma de cuidado, é uma outra forma de tu olhar para a tua saúde, olhar para o teu corpo, olhar para a tua vida, né, e te integrar, né, com o que tu tem de mais sagrado, assim, né, que é a tua natureza, né, a tua fonte, assim. Quando eu comecei a atuar, eu tinha 35 anos, fazem 12 anos, né, que o primeiro bebê veio parar nas minhas mãos. E era de um casal muito querido, que eles são agricultores, né, e eles, meu Deus, eles trabalham com sementes. Tu vai na banca deles, tu come alimentos que não são os alimentos da monocultura. Eles trabalham com a diversidade, né, da natureza para a gente comer, né. As plantas, eu amo comer o que eles produzem porque são plantas muito diferentes e muito saborosas e muito nutritivas. E aí ela tinha tido a primeira filha dela, que eu até estou atendendo agora com ginecologia natural, né, que ela é adolescente. E aí ela tinha tido essa primeira filha. A segunda filha, o marido dela tinha, tipo, que a experiência também no hospital foi tão ruim e não tinha ninguém na comunidade para atender ela na época, que ela teve a segunda filha dela com o marido em casa. Então o marido que fez assim o papel do parteiro. Aí ela estava grávida de um terceiro filho. E aí eu indo na feira, comprando os alimentos, né? E aí ela falou assim, eu falei com uma doula, e aí ela disse que não me acompanharia, porque era o marido dela que ia fazer o parto junto com ela, né? Que na verdade ela faz o parto, o marido acompanha ela para pegar a criança. Mas eu tô sentindo falta de um cuidado feminino, assim, para mim, né? E aí ela disse que falou com uma doula, e essa doula falou que era antiético, que era os não e não e não, né, de ser doula, né, que era antiético, tá com ela, assim, um profissional de saúde. Aí eu falei assim, olha, a minha ética é não deixar nenhuma mulher sozinha, então eu vou estar contigo nessa experiência, né. E aí eu, né, fui lá, crente que eu ia, né, lavar uma louça, fazer uma massagem, né, cuidar da casa, sei lá, dos filhos que eram pequenos e tal. Aí de repente, quando eu me vi, eles estavam os dois numa piscininha, assim, bem de criança, ela sentada lá dentro e ele atrás dela, e eu tava na frente dela, tipo, sabe, quando, opa, tipo, mas não, eu não devia estar em outro lugar, né, e aí que tu te dá conta, assim, né, e aí saiu a cabecinha dele pra fora, e eu, assim, tava naquela coisa, aquele deslumbre, né, aquela coisa do parto, da natureza, e que como tudo é lindo, mas a natureza, ela é forte, ela é assustadora, né, se a gente ficar no meio do mato uma noite, a gente vai ter uma outra impressão da natureza, e o parto é isso, o parto é ficar uma noite no meio da mata, sem nenhum recurso, só com os teus recursos internos, né. E aí, de repente, aquele bebê trancou, né, e ficou ali, e aí ele não saiu dali, e ele começou a mudar de cor, começou a escurecer e mudar de cor, e aí eu fiquei olhando para aquilo, tipo, sabe, tipo, o que tá acontecendo? E aí veio uma voz falar comigo, que me xingou, que eu tinha, sabe, assim, era um xingamento, né, que eu tinha que resolver aquilo, sabe, tipo, foi um xingamento, e eu, tá, mas como? Aí quando eu falei como,
é como se eu tivesse recebido a resposta, mas eu não entendo, eu não sei nem dizer como, porque o como ele veio na ação. Então, tipo, eu não pensei no que eu ia falar, mas eu falei como, aí a resposta veio no meu corpo. Foi uma coisa muito estranha. E aí eu fiz uma manobra, que foi uma manobra que eu aprendi depois, estudando a parteria. Porque essa experiência, ela foi antes de iniciar os estudos com a parteria, né? Então eu fui só acompanhar, né, uma mulher que ia parir junto com o seu marido, né? Então, mas aí acabei tendo essa experiência de pegar essa criança, né, a primeira vez. Então, é isso. Então, o que também isso me fez entender, né, que de uma certa forma, como é que eu sabia sem saber, né? E hoje, como parteira tradicional, eu entendo o que é o saber sem saber. Porque o saber da parteira é o saber fazer. Então ela aprende fazendo, ou a gente pode dizer ainda melhor, ela se relembra fazendo. Porque nenhuma parteira que é parteira, ela é parteira porque ela não tem uma memória. Toda parteira, ela tem uma memória ancestral. E eu descobri isso vivendo esse primeiro nascimento nas minhas mãos, porque eu estava conectada na minha mente, no meu corpo, né, no meu coração, com essa memória ancestral. Então, por isso que eu respondi, meu corpo respondeu essa pergunta, né? Como eu ia ajudar aquela criança. Foi muito, muito especial para mim, uma iniciação, né? A minha entrada foi me reconectando com essa memória ancestral que, sentindo profundamente no meu corpo, essa memória ela foi acordada quando eu pude ter essa experiência de parir de uma forma natural, sem esse corte, né? Que o meu corpo, ele simplesmente pôde se entregar para esse momento de parir. Eu sinto que ali essa memória acordou, né? E nesse primeiro parto, essa memória, ela foi colocada, né, ali em prática, né? É uma média, assim, eu não sei, porque eu tinha um caderno que eu anotava tudo bonitinho e eu tenho que retomar esse caderno. Mas eu sei que eu não tenho nem dizer 160, 170, 180, 190, não sei, mas é entre 150 e 200, tá? Assim, mas, assim, ó, com certeza não foram todos que nasceram na minha mão. Eu fiz, né, eu fiz transferências, sim, onde nessas transferências tiveram cesáreas e partos normais também no hospital, né, mas teve transferências, então nem imagino, eu teria que pegar um a um e ter tempo de fazer isso, mas eu tô indo pra frente, ainda não pude retomar isso, né? Nossa! Medo faz parte, né? Eu sempre digo como parteira, eu tenho medo de quem não tem medo. Essas pessoas eu tenho muito medo. Tenho mais medo do que qualquer coisa que possa acontecer no parto, eu tenho medo das pessoas que não têm medo. Eu com certeza eu tenho medo e, como se diz, né, mas vai com medo, né? Então, com certeza, mas assim, é um medo que ele é um medo trabalhado, né? Porque se tu vai para um parto com medo que te paralisa, tu acaba trazendo um prejuízo enorme para a criança, para a família, né, para a mulher, entende? Então o medo, ele nos serve, né, como, eu não posso me atirar daqui, né, sabe? Eu não posso me submeter um semelhante, né, um risco de me colocar em risco, colocar o outro em risco, né? Então o medo, ele é muito importante nesse lugar dos nossos limites, de reconhecer os nossos limites. Porém, quando o medo é demais, ele contamina, né? Porque ele aciona esses hormônios, né? De luta, de fuga, né? Porque tu tá com medo. E aí esses hormônios, o hormônio, ele é uma vibração, né? Ele contamina a mulher, ele contamina a criança. É muito claro
que quando às vezes tem uma pessoa que está com muito medo, às vezes um parente, às vezes até uma pessoa que sabe que aquela pessoa está em trabalho de parto e está assim achando que essa pessoa fez uma péssima escolha de ter um parto domiciliar, que acha que a pessoa vai morrer, que a criança vai morrer, ou algum familiar que está ali na casa que não acredita e que acha aquilo uma loucura e que acha que só o hospital é seguro, né? Então essas pessoas também elas acabam levando essa energia, esse sentimento, esse intento, né, para aquele lugar. A criança sente, a mulher sente, o corpo da mulher paralisa, né? Então, o medo, na sua medida certa, ele é maravilhoso, porque ele é uma proteção para nós. Mas quando ele passa da dose, ele vira um veneno e bem prejudicial. Ele não nos ajuda em nada, porque o parto, ele é um lugar de confiança, né? Então, se eu não tenho confiança, né? Às vezes a mulher, ela se apaixona por aquela ideia do parto domiciliar, essas cenas maravilhosas do YouTube, as experiências, né, que eu tive, né, que eu queria que todo mundo sentisse, é o que as mulheres que têm essa experiência querem mostrar para todo mundo, né? E aí a pessoa que está lá completamente vivendo uma vida desregrada, no sentido de comer alimentação industrial, ter uma vida super estressante, desconectada com o seu corpo, olha para aquela imagem como uma imagem de consumo. E aí ela quer ter um parto lindo daqueles. Só que para tu ter um parto lindo daqueles, tu tem que caminhar, né, para dentro de ti. Tu tem que refazer muitas coisas na tua vida, né? Tanto o ambiente que tu vive, as relações que tu vive, do que tu te alimenta, né? Então, para tu ter um parto natural, tu tem que ter uma vida mais conectada com a tua natureza interna e com a natureza que está ao teu redor. Então, essas relações, elas interferem muito, né? Então, é muito importante isso. A mulher, ela vai com aquela ideia, só que na hora, esse medo, ele vem e toma conta da mulher, porque tipo, né, ela olha aquela cena maravilhosa do parto e de repente ela se vê sozinha numa floresta, só com os recursos internos. Então onde estão os recursos dessa mulher? Onde está aquela ideia daquele parto? Porque o parto é a natureza e o parto é a força, é o poder da mulher. E o nosso poder assusta, né? É assustador porque é muito poder. Então tu te deparar com isso dá muito medo também. Então, se tu não está preparada para encontrar o que tu vai encontrar dentro de ti, esse portal, atravessar esse portal, vai dar muito medo, né? E isso pode fazer o corpo paralisar completamente e tu ter vontade de fugir para o hospital. Teve um momento que eu atendi um parto na cidade de Caxias do Sul, um parto domiciliar. E então a gente geralmente faz o registro através do cartório, né? Então o cartório, por lei, ele é obrigado a ter o documento de nascidos vivos, que é a ADNV. Então o cartório, ele disponibiliza esse documento, a gente leva os dados do nascimento, geralmente eles pedem 2 testemunhas e a gente, então o pai vai. Não necessariamente precisa levar a mãe, mas a gente sempre leva a carteirinha do pré-natal, os documentos, tudo direitinho, tudo que é necessário para comprovar, né, que aquela criança é daquele pai, daquela mãe, todos os documentos legais. E, claro, se é necessário ir à mãe, o que a gente acha muito ruim, assim, no pós-parto imediato, eu sempre peço para a mãe ficar dentro do carro, não ter que sair para entrar no cartório, né, porque ela está recém-parida, que eu já acho demais ela ter que entrar num carro, né, para os cuidados ali do pós-parto imediato. O ideal é que ela não saia, que o bebê não saia de casa, que ela fique no resguardo, né. É como se você sai ali do hospital e tem que ir para um cartório, né, no outro dia tem que ir para um cartório. Então, aí eu liguei para o cartório disse que não disponibilizava e que era para a gente procurar a Secretaria de Saúde. Então, é a vigilância epidemiológica dentro da Secretaria de Saúde que disponibiliza a declaração de nascidos vivos. Eu fui, então, até a vigilância epidemiológica, me apresentei como parteira, disse que havia ocorrido o parto, levei, né, os documentos ali da família e solicitei a DNV. Eles falaram que não iriam me dar,
e queriam resolver de outra forma. Aí, dias depois, eu descobri que eles haviam me denunciado para a Secretaria de Saúde do Estado, para um departamento de saúde da mulher. E aí esse departamento, eu acredito que tenha acionado o Conselho Regional de Enfermagem. Só que o Conselho Regional de Enfermagem, ele não tem nenhuma tutela sobre as parteiras tradicionais. Porém, erroneamente, né, as parteiras tradicionais estão vinculadas ao Conselho de Enfermagem por uma lei muito antiga, na época que as parteiras elas começaram a ser perseguidas. Primeiro elas foram levadas para dentro do hospital para atrair a clientela, porque elas eram as mulheres de confiança para parir. Quando se pariam nos domicílios, elas foram levadas para dentro do hospital para atrair a clientela. E a desculpa era assim que as parteiras tinham que ser diplomadas, né? Então, eles tinham que dar curso e diplomar parteiras que já tinham atendido 1000 partos, 500 partos, 300 partos. Eles tinham que dar curso para elas, mas na realidade era uma forma de levá-las para dentro do hospital, de dizer que elas não sabiam o que elas sabiam e que elas precisavam aprender coisas que não contribuíam praticamente em nada, porque eles estavam levando uma medicalização para o parto, né? E a gente sabe que dentro da parteria tem outros saberes que nos legitimam, que não tem nada a ver com essa cultura hospitalar, né? Medicamentosa, né? Porque a gente não usa remédios, né? Na nossa atuação. Então eles levaram elas para dentro do hospital para diplomarem elas e começaram a perseguir elas, né? Dizendo que elas não tinham conhecimento, inclusive chamaram na lei, tá, como parteira leiga, né? Ela não tem conhecimento e que quem sabia o que era bom e o que era certo, o que era errado, era essa educação, né? Que por trás tinha essa política, né, dominante, porque acabou a Segunda Guerra Mundial e eles tinham muita tecnologia disponível, eles não sabiam o que ia fazer com isso. Então essa tecnologia entrou para dentro dos hospitais, essa tecnologia entrou para dentro dos remédios que foram desenvolvidos, né, nas guerras. E isso acabou vindo para a população, sobretudo a nossa população aqui, que é uma população colonizada, né, onde tem uma cultura dominante. Então, eu expliquei tudo isso para vocês entenderem, né, que eu fui denunciada para o Conselho de Enfermagem. Por quê? Porque teve nessa migração das parteiras, criaram esses cursos de parteiras, então as parteiras tinham que ser diplomadas para poder atuar, mas muitas continuaram atuando e muitas começaram a ser criminalizadas, perseguidas e marginalizadas e deixaram de atuar. Eu tive a oportunidade, inclusive, de entrevistar em 2017 parteiras anciãs do estado do Rio Grande do Sul, que passaram justamente por essa época, onde elas eram uma referência na comunidade e de repente elas viraram criminosas, né, pela sua atuação. Grandes parteiras, que elas mesmas acabaram com o próprio ofício, porque elas acreditavam que o que elas estavam fazendo era perigoso, era criminoso, colocava em risco, né, que o local seguro era o hospital. Mas mulheres que já tinham atendido mais de 1000 partos, que não tinham perdido bebês, começaram a acreditar nisso. Né? Então, tamanha foi a força da dominância do pensamento da comunidade. Imagina se elas pensavam isso, imagina o que a comunidade não pensava. Então eu até achei assim vários recortes assim da época de jornais, de propagandas do Ministério da Saúde. Tem vários trabalhos científicos, né, que tu pode procurar sobre essa época.
que mostram uma propaganda para difamar, para perseguir, para criminalizar, para que as parteiras fossem extintas, sobretudo dos grandes centros urbanos, onde tinha a classe, né, dominante, o pensamento dominante, a monocultura do saber estava sendo implantada, né, nesses grandes centros. Então, a parteira, a partir disso, ela passou a ser vista dentro de um grande centro urbano como uma pessoa perigosa, né, para atender partos. E nas zonas ribeirinhas, campesinas, zonas que ninguém quer ir trabalhar, zonas que não tem acesso, o próprio Ministério da Saúde até hoje ainda continua assim, dizendo que elas são as salvadoras, dizendo que sem elas a população que vive nesses lugares jamais teria saúde, jamais teria vindo a vida, né? Então a parteira, ela é boa onde esse pensamento dominante não alcança, onde essa classe, né, esse saber que é o saber hegemônico, é o saber científico, como se só isso fosse a verdade, não existe. E nessas populações, os saberes ainda dos campesinos, dos ribeirinhos, dos indígenas, esses saberes ainda eles têm voz, onde esse pensamento dominante não tomou conta ainda, né? Então, por isso que lá as parteiras, elas ainda são referências na comunidade, como sempre eram aqui também, né? Mas a partir do momento que esse pensamento dominante começou a tomar conta, elas, né, foram deixando de existir, acreditando nesse pensamento. Então, tem uma lei, que agora eu não me lembro a data, que a enfermagem passaria então a fiscalizar as parteiras diplomadas. Só que nessa lei está escrito que elas têm que ter um curso, e esse curso não existe, nunca mais existiu. Porque o que sempre existiu foi a transmissão dos saberes de parteiras para parteiras da forma tradicional, porque nós somos parteiras tradicionais. Então a transmissão desses saberes é a transmissão oral, como é que eu ensino, como é que eu aprendi, como é que eu ensino. Eu aprendi com uma parteira, ela com transmissão oral. Como é que eu aprendi? Eu aprendi fazendo, eu aprendi observando. Então essa é a transmissão dentro da prática tradicional, né? Como qualquer prática da medicina tradicional brasileira. Então, só que tem essa lei e o conselho acha que tem que fiscalizar a atividade das parteiras tradicionais. Então, eu fui acusada de que o que eu estava fazendo era ilegal, e aí eu perguntei para ele, eu quero saber por que é ilegal, né? Por que é ilegal ser parteira tradicional, se, para começar, a OMS nos reconhece, nos incentiva e nos apoia. O Ministério da Saúde nos reconhece, nos incentiva e nos apoia. Por que eu estava fazendo algo de errado? Por que eu ser chamada de parteira tradicional é exercício ilegal da profissão? Por que uma enfermeira que atende partos, uma enfermeira obstétrica ou uma obstetriz que aprendeu na academia, estudou para atender partos domiciliares, é chamada de parteira? Se eu, que sou parteira tradicional, alguém me chamar de enfermeira, vão dizer que é exercício ilegal da profissão. Mas dizem que é exercício ilegal da profissão até por eu ser chamada da profissão, da ocupação que eu atuo, que é como parteira tradicional. Então, assim, é uma invisibilidade, sabe? É um não existir. A gente não pode existir. Se tu existe, é um exercício ilegal da profissão. Não tem o que tu faça, sabe? Tipo assim, a gente não pode mais existir. Mesmo que a gente seja reconhecida por leis, mesmo que a gente seja reconhecida pelo governo, mesmo que a gente seja hoje o que a gente é, que é um patrimônio, né, cultural, né, aqui do nosso país. Entende? A gente é reconhecida, a gente é vista, a gente existe, a gente tem um Código Brasileiro de Ocupação 5115. A gente existe até para o Ministério do Trabalho. E aí como é que vão me dizer que eu pratico o exercício ilegal da profissão? Então eu tive uma longa conversa com ele, eu acredito que para ele foi muito difícil, mas que eu acho que ele ficou bem claro para ele que ele não tinha como me fiscalizar, porque eles não têm nenhum conhecimento sobre as práticas
da parteria tradicional. Então, que fiscalização ele vai fazer? Porque ele vai partir do paradigma que se eu não faço de acordo com as práticas da enfermagem, então eu estou errada. Mas não, o meu saber não é o da enfermagem. Eu não pratico a enfermagem, eu pratico a parteria tradicional. Eu escolhi continuar aprendendo dentro da oralidade, dentro da parteria tradicional. A minha prática é dentro da parteria tradicional. Essa prática, assim como foi no meu parto, é a prática que conversa com o meu corpo, é a prática que conversa com a minha natureza, com o meu espírito, com a minha alma e com a minha mente. Isso faz sentido para mim. Entende? Então, eu sim escolhi caminhar pelo caminho da parteria tradicional e fazer as práticas, né, na minha ocupação da parteria tradicional, usando a medicina tradicional brasileira.